Bom dia a todos, Rafa, José Luiz, Café com Cileve hoje, maior alegria aqui com o Rafa Lemos, conheci ele pelo LinkedIn, né? E para mim é um Uhum. privilégio ter você aqui, viu, Rafa? Poder Pra- prestigiar o Café com Cileve, sei que você tem feito coisas bacanas aí, e gostaria de começar perguntando, antes de passar para você, como foi seu início, né? Do Rafa Lemos aí, sua trajetória profissional, né? Uhum. Bom dia a todos. Obrigado pela oportunidade. É um prazer estar aqui no Café com C-Level, principalmente porque eu não sou C-Level, não sou nada, eu sou somente um amante de dados. Eu trabalhei por mais de 10 anos na parte administrativa financeira das empresas que eu passei. E em 2018, eu comecei minha transição de carreira, que é o tema desse encontro nosso. E a transição de carreira foi muito interessante, porque quando minha filha nasceu em 2018 também, eu sou de São José, Santa Catarina, do lado de Floripa, e eu trabalhava em Floripa. Eu falei, cara, não quero mais, estou perdendo muito tempo, estou trabalhando demais longe da minha filha. Vou procurar alguma coisa por perto. Pedi demissão, larguei tudo, falei, vamos se virar com o que tem, até encontrar alguma coisa, a gente dá conta. Encontrei. Participei de algumas entrevistas e nas entrevistas, em uma delas, numa empresa grande aqui da região, eu não passei porque eu não utilizei nas etapas de práticas, eu tinha que utilizar a tabela dinâmica para entregar o resultado no Excel. E eu não utilizei, eu utilizei fórmulas. E eu não passei por causa disso. Eu falei, tá, mas espera aí. Como assim? Eu entreguei o resultado, cara. Não, tinha que ser tabela dinâmica por causa disso, disso, disso. Comecei a estudar, comecei a desenvolver e conheci essa área de dados, que eu me apaixonei e que não largo nunca mais. Legal. E essa área de dados, eu comecei com Power BI, a estruturação de dados com Power BI, depois passei para o Pentaho, que é uma ferramenta de ETL, de tratamento de dados, e agora eu estou envolvido no mundo de Microsoft, que é o meu trabalho do dia a dia, e também no meu curso do Shore API, que é auxiliar as pessoas a entender um pouco mais sobre consulta de API dentro do Power BI e Pentaho. Fantástico, fantástico. Então, essa história, quando você foi fazer resolver esse problema, você fez por fórmula. Fiz Aí por eles fórmula. queriam a tabela dinâmica. E o resultado era o mesmo, eles não quiseram. Não quiseram. Mas foi bom, foi bom. Foi bom porque eles me deram um empurrão. Porque foi a partir daí que eu comecei a realmente estudar, entender algumas coisas de Excel e tudo mais, e cheguei no Power BI. Se não tivesse passado por isso, eu não estaria onde estou hoje. Não estaria. Perfeito, É, perfeito. Foi uma oportunidade para você se desenvolver. E quando você fala transição de carreira, você colocou o tema transição de carreira. Você comentou que você tinha uma posição dentro da corporação que era a parte mais administrativa. Conta para nós como que foi todo esse desafio e ao mesmo tempo essa oportunidade de você enxergar. é, quando eu estava, antes de pedir a demissão lá em 2018, eu era gerente administrativo e financeiro de uma clínica aqui renomeada de Floripa. Eu estava lá, estava bem, só que eu não estava confortável. Eu, Rafael, não estava confortável. Sabia que precisava fazer alguma coisa que não era exatamente aquilo. Na área eu gosto de finanças, gosto de fazer as análises financeiras, mas não ficar contas a pagar, contas a receber e tudo mais, que para mim já tinha saturado. Eu não estava tão legal nessa parte assim. Então, eu pedi demissão porque estava perdendo, não estava aproveitando minha filha e também já estava saturado disso. E foi sem querer mesmo. Do tipo, tentei essa entrevista, não deu certo. Por que não deu certo? O que aconteceu? Aí comecei a estudar, comecei a entender. Pô, que legal esse negócio de dados, que legal começar a tratar os dados direto da fonte. Ou não fazer aquelas planilhas, como o pessoal fala, com célula mesclada, com isso, com um monte de coisa, criar um dashboard para os gestores analisarem. Criar algumas contas, fazer algumas contas no Excel que eu nunca imaginei que poderia ser feito. Trabalhar com filtros, trabalhar com. A empresa tem
10 filiais. Eu consegui filtrar as 10 filiais a partir de uma tabela, que essa tabela vai filtrar todas as vendas das filiais e assim por diante. Eu falei, pô, que massa, velho. Aí comecei a estudar mais, comecei a desenvolver, e essa transição de carreira aconteceu principalmente porque eu consegui uma vaga na controladoria de uma indústria aqui de São José. Ela, o, o cara que era o controller, ele era fera em Excel, fera em VBA, só que ele tinha um problema. Todos os relatórios contábeis estava tudo separado em planilhas mês a mês. Se eu quisesse comparar janeiro e fevereiro, eu tinha que abrir duas planilhas. Janeiro, fevereiro e março, três planilhas. Aí eu já estudando Power BI, já estudando algumas coisas, eu comecei a tirar do Excel e jogar para o Power BI. Porque no Power BI a gente consegue fazer todas as análises sem dificuldade. Nessa parte, a gente consegue ter um arquivo único e fazer comparativo entre os meses. Aí foi isso que começou a transição. Aí, a partir disso, como os meus dados eram pesados, eu comecei a buscar novas soluções para facilitar a minha vida no Power BI. E comecei a apaixonar cada vez mais dos dados. E aí, por isso a Caramba. transição de carreira, porque eu era administrativo financeiro e agora eu não tenho nada administrativo financeiro. Eu trabalho com dados, com análise de dados, sou engenheiro de dados. Fantástico, né? Fantástico. E você falou que você se apaixonou por essa área, né? Hoje, estou até olhando aqui no LinkedIn, você pode se considerar um cientista de dados, né? Pelo Não, perfil. cientista de dados não. Não, Eu sou engenheiro de dados. engenheiro de dados. Né? Qual a diferença de engenheiro de dados, Rafa, para cientista? O cientista de dados, ele já faz a previsão do que vai acontecer. O machine learning, IA, aí ele já pega os dados que aconteceu no passado, que é o que eu faço, que eu trato, e faz a previsão. A partir do que aconteceu, a gente consegue prever o que vai acontecer. Consegue prever o futuro. Tá. E cientista de dados já é mais isso. Trabalhar com estatística puramente para fazer essa previsibilidade do que vai acontecer. Tá. Hoje eu não faço isso. Hoje eu vejo o passado. Entendi. Então, quando fala engenheiro de dados, é uma pessoa que vai criar uma estrutura para ter uma visibilidade ali num dashboard e tal, indicador, Uhum. de forma atualizada, né? Bacana, Sim, de forma bacana. automática, sem uma pessoa precisar atualizar o dash todo santo dia para o gestor ver. A ideia é sempre que o gestor, às 8 horas da manhã, quando ele chega, já tem um dashboard atualizado, com os dados até a data de ontem, para o gestor entender, está acontecendo isso, está acontecendo aquilo, as vendas esse mês não estão legais, as vendas esse mês estão boas, esse produto aqui está parado, vamos fazer alguma promoção desse produto e assim por diante. Fantástico, fantástico. E com essa transição de carreira, como que era como que você se sentia trabalhando na área administrativa e como você se sente hoje? Porque eu acredito que a transição de carreira eu fiz também, tenho feito, né, esse trabalho na minha vida. E é libertador porque, assim, você percebe que a alegria que eu tenho hoje, antes eu fazia algo por obrigação, no meu caso, e hoje eu faço de forma natural, né? Até mesmo Uhum. o café que se leva está dentro do propósito que eu tenho, que é conectar em pessoas para pessoas. Mas no seu caso, como que foi, Rafa? Você chegou a sentir algo no sentido? Eu já cheguei a ter angústia. Para você ter alguma coisa que te impactou no seu corpo, ou no seu emocional, ou não? Foi algo natural? Não, meu corpo não foi tanto. Emocional, de repente, eu posso dizer que sim. Por causa de estresse, por causa de trânsito. Eu andava de moto, ia para lá e para cá de moto, minha filha nasceu e tudo mais. Começou a ter algumas angústias nessa parte de, pô, eu estou trabalhando, saio cedo, volto mais tarde para casa, estou aproveitando um pouco minha filha. Tô de moto, tô me arriscando e tudo mais. O estresse no trabalho também era muito forte, porque eu era obrigado a fazer algo que eu não estava gostando. Então, foi algo
mais natural essa transição, vamos dizer assim, foi basta, não quero mais. Aí eu também tive a oportunidade de trabalhar antes de ir para a indústria em uma outra empresa que também era administrativo. Eu vi que não ia dar certo, eu vi que não, valores também da empresa, pessoal também não ia dar certo. Saí e eu dei graças a Deus que fui para a controladoria dessa indústria, porque realmente foi ali que o gestor me mostrou o mundo dos dados. Era tudo em arquivo CSV ainda, não era nem banco de dados, tudo arquivo CSV, mas mostrou a estruturação dos bancos de um arquivo CSV, e a partir desses arquivos a gente conseguia tirar insights para a área de produção, para a área do C-Levels e para tudo mais. A partir de um único arquivo, a gente conseguia abastecer a indústria toda com análises para eles poderem traçar as correções, por exemplo, que precisaria fazer durante o mês. E isso daí que foi que me chamou mais a atenção. Pô, a partir de uma base só, de um arquivo, a gente consegue tirar tudo isso? Imagina o que a gente pode fazer, então, com os dados. Porque é Caramba. fantástico, é fantástico. Ô, Rafa, eu já participei de alguns projetos sobre ciência de dados, né? Até com o Diego Nogara, MVP Uhum, da NGE. Ele é MVP da Microsoft e hoje está no Itaú. E eu fiz acho que 2 projetos participei com ele, né, como consultor. E eu percebo o seguinte, toda empresa tem dados, né? Mas eu uhum, percebo que as pessoas têm, os gestores, as pessoas que precisam tomar decisões, não conseguem, ou talvez tenham dificuldade, fazer perguntas para os dados. Como que é isso no seu dia a dia com o seu projeto Chora API? Como que você tem provocado as pessoas para entender que dá para fazer sim uma inovação dentro da decisão do dia a dia ali, da gestão? Porque eu vejo que esse assunto que você está dizendo aqui, eu acabei de sair de uma reunião de manhã, fazendo alguns dashboards, mas em quadro, uhum. em parte física. E aí você falou de planilha, mas nem planilha, é um quadro, e você percebe que com a consciência do quadro, por exemplo, a pessoa começa a ter outro comportamento. Mas qual que é o desafio? A pergunta é, qual é o desafio das pessoas que têm dados dentro das empresas para tomar uma decisão? O que eles precisam entender? Como que eles precisam filosofar o dado? Como que você funciona na sua forma de pensar para um gestor? Porque você já teve na ponta do gestor lá sendo um administrador e hoje você está Uhum. sendo um engenheiro de dados. Conte um pouco para nós sobre isso. Isso daí é bem interessante, porque as pessoas não imaginam o quanto de valor eles têm para tomar decisão. Porque o que, que acontece? Até recentemente, principalmente as pequenas empresas vão pelo feeling do gestor, do dono da empresa. Pô, sempre fiz assim, sempre deu certo. Eu não preciso ver dado. Eu vejo ali as vendas diárias, eu sei quanto entrou, quanto saiu, e eu entendo como fazer. Só que assim, não é somente o dono. Tem um gestor, tem um administrativo, tem todo mundo envolvido. E a grande questão, a grande barreira, que no Brasil a maioria são pequenas empresas, microempresas, é quebrar isso. É mostrar para o gestor que, se ele tiver um sistema, ele tiver um gerenciamento de dados, ele pode ter mais insights e entender o que acontece. Por exemplo, eu não vou colocar nem a pandemia, mas tirando a pandemia, a gente sempre vive em crises, né? Sempre vai variando com o tempo. Cara, tem mercado que sofre com isso, e tem mercado que não sofre. De quanto tempo, eu vou colocar da construção civil, de quanto tempo o mercado de construção civil sofre com as crises? Ah, de 2 anos, de 10 anos, de 20 anos. Pô, se a gente sabe disso, consegue ver esse histórico, a gente entende que ano que vem pode dar algum problema, porque normalmente de tempos em tempos tem crise. Aí o que que acontece? Eu não estou falando construção civil para construtoras e tudo mais, não, é o cara que presta serviço para essas empresas, é o micro que presta serviço para as construtoras.
o cara que faz a serralheria, o cara que vai lá e vende a tinta e tudo mais. Normalmente, a construção civil, ela tem um impacto grande, porque se a economia retrai, o pessoal não tem mais dinheiro para comprar, ou não tem dinheiro para comprar, o pessoal não vai construir, não construindo, eu não vou ter tinta. Se eu tenho loja de tinta, eu não vou conseguir vender tanta tinta e assim por diante. Então, essa loja de tintas, se tiver um controle, tiver todo o seu sistema estruturado para coleta de dados, para saber todo o histórico, todo o fluxo de caixa, todo o fluxo de vendas, cara, ele vai entender, pô, ano que vem vai dar problema. Então, já posso me preparar para ano que vem não sofrer tanto. Perfeito. É Muito essa a bom. ideia, é isso que a gente precisa passar. Só que não é eu, Rafael, como engenheiro de dados, que vou fazer isso. Não, é o administrativo dessa empresa que vai começar a dar novos insights e mostrar, ó, eu estou conseguindo, estou vendo isso, chefe, eu estou conseguindo entender que de tempo em tempo a gente tem problemas, o fluxo de caixa fica negativo, a nossa receita diminui, isso, aquilo. Então a gente pode tomar cuidado ou entender um outro mercado que a gente pode atacar. Por quê? Construção civil parou, mas reformas normalmente continuam, porque se a pessoa não consegue mudar de casa, ela vai reformar. Perfeito. Então, a parte de reforma, que foi o que aconteceu na pandemia. Construção civil parou um pouquinho, parou. E todas as empresas que trabalham com essa parte de venda de material de construção e reforma para casa, cara, faturaram bastante. Por quê? Porque todo mundo estava em casa, precisava arrumar o cantinho, precisava fazer alguma coisa aqui, uma coisa ali, as vendas dispararam. Então, se a gente Verdade. consegue ver esse cenário, a gente consegue entregar mais coisas para o dono da empresa, para o gestor, e o gestor tomar decisão em cima do que a gente conhece, e não somente por feeling. E hoje você, com esse novo posicionamento como engenheiro de dados, como você tem ajudado as empresas? Eu vi aqui no seu LinkedIn que você diz assim, automatize o processo e reduz o trabalho manual. Como, quando você faz uma apresentação para uma empresa, como que você aborda? O que você tem, como que você tem ajudado essas empresas? Eu sei que você tem um produto agora, está lançando aí, já lançou, né? Uhum. Mas como que é seu trabalho? Como que os clientes chegam até você? Se você está num segmento específico, porque querendo ou não, você tem uma inteligência que você entrega para o mercado, como você tem usado para benefício próprio para o seu negócio, sabe? Sim. Hoje eu trabalho para uma empresa, eu sou contratado dessa empresa e presto serviços, faço freelance em alguns momentos. E eu tenho o meu canal do YouTube, que eu trato sobre conexões de API, eu tenho o curso Chora API, e a automatização do processo é exatamente isso. Ao invés da pessoa ir lá no Mercado Livre, tirar um relatório das vendas do dia, ele conecta com os dados direto no Mercado Livre e todos os dias ele tem o relatório atualizado. Ele fazendo isso uma vez, ele não precisa fazer todos os dias repetidamente a mesma coisa. Então, Tá. os clientes na parte de API, na parte de automatização de processos, chegam muito por causa do meu canal do YouTube. Porque Até vendo eu, aqui, que eu quero entrar. né, porque o que acontece? Como é uma demanda que está crescendo e muita gente está querendo automatizar processos mesmo, diminuir os trabalhos, o pessoal busca alguma coisa. E ao buscar, como tenho vídeo do Conta Azul, tenho vídeo da Bling, tenho vídeo da Omie e agora do Hotmart, o pessoal acaba chegando no meu canal, eu tenho meus contatos lá no meu canal, acabam entrando em contato comigo e a gente acaba trocando ideia. Show. É uma forma que eu achei para poder chegar até o público. Eu não estou gastando nada ainda com marketing, não estou gastando nada de nada ainda. Eu até estou com uma empresa para poder me auxiliar nessa parte. E, cara, é fantástico, porque o pessoal procura, o pessoal busca, o pessoal tem essa necessidade de resolver o problema. E o que hoje eu faço?
o Rafa Lemos. E eu só faço a conexão com a API que o cliente quer e o dash é por conta do cliente. O Tá. relatório lá e tudo mais, os gráficos é por conta do cliente. Eu estou na estruturação de dados, eu estou na entrega dos dados automatizados para o cliente. O passo do relatório ali, do dashboard, dos indicadores, aí é o cliente que faz ou contrata uma terceira pessoa. Entendi. Você posicionou, tá bem bacana. Você se posicionou nessa Uhum. necessidade, né? Exato. E legal, Rafa, que é algo, eu olhando de fora, é algo tão, parece, é tão simples, mas é tão importante, né, ter uma estrutura dessa, porque você vai ganhar muito tempo na operação. Eu estava falando agora Uhum. sobre isso, numa reunião dessa empresa, e percebe-se que fazer manual, para quem tem volume, você tem que ter muitas pessoas para chegar no mesmo resultado, né? E Uhum. fica correndo o risco de, muitas vezes, de estar numa planilha, de atualizar errado, fora o delay da informação que ela não fica real time, né? Mas bem bacana mesmo o projeto. Um dos meus alunos, ele conseguiu a oportunidade numa empresa que ele trabalhava por causa do curso, porque ele mostrou que era possível conectar o Conta Azul no Power BI. E a empresa de consultoria tem mais de 40 clientes do Conta Azul. E como é que eles faziam? Não sei se era diário, se era semanal, se era mensal. Uma pessoa era responsável por tirar os relatórios lá do Conta Azul para atualizar o Power BI. Então, vou colocar semanal para também não judiar da pessoa. Toda semana, segunda-feira, ela entrava nas 40 contas para atualizar via relatório, via Excel ou CSV. E desse arquivo que ela gerava, um DBA, que é o cara que trabalha com banco de dados, pegava esse arquivo, salvava no banco de dados para poder atualizar o Power BI online, que é o Power BI na nuvem, que a gente consegue acessar de qualquer lugar do mundo. Então, tinha todo esse processo. E ele chegou lá, mostrou como fazer, o que poderia ser feito, e a pessoa que fazia isso não precisa mais fazer. Ela continua fazendo porque não atualizaram tudo ainda, mas ela diminuiu a carga e daqui a pouco não vai precisar fazer mais. Logo, essa pessoa que perdia um bom tempo nisso, ela vai ter mais tempo para trabalhar para a empresa mesmo, com o objetivo que a empresa tem, que a empresa não tem o objetivo de uma pessoa ficar tirando relatório. Ela foi contratada para atender alguma demanda. O relatório, tirar relatório não é uma demanda em si dela. É preciso para ter os indicadores e tudo mais. Mas é um trabalho a mais. A gente pode automatizar? Pode. Então, essa pessoa vai ter tempo de analisar os dados, vai ter tempo, se ela é responsável por conversar com os clientes, tem mais tempo para conversar com o cliente, mais tempo para analisar os indicadores dos clientes, mais tempo de fazer alguma correção, vamos dizer assim, no que está acontecendo dentro do cliente. É um ganho de tempo. Fantástico. Ao invés de ficar preocupado com a coleta de dados, preocupa com a análise dos dados. Perfeito, perfeito. Muito bom. Com esse novo posicionamento, você vai continuar a tendência, que nem se colocou transição de carreira, né? Você transacionou lá da parte administrativa, hoje você tem uma função que é engenheiro de dados, né? De Uhum. criar toda essa estrutura para a empresa que você está. Com esse canal de YouTube, mais o seu curso, você percebe que o segundo passo, o seu também, o terceiro passo, poderia colocar, é empreender, é ficar full time nesse projeto, ou você ainda tem necessidade de ter uma empresa para te dar essa renda? Qual estão os seus planos? Sinceramente, eu gosto do que eu faço na empresa, eu não tenho motivo para sair agora. É o que eu Tá. falo para todo mundo. Eu não quero sair da empresa, mas não quer dizer que daqui para frente, daqui uns 2 meses, vão acontecer que aconteceu N coisas, e eu vejo que para eu ter maior escalar mais, eu preciso sair da empresa. Aí eu saio. Entendi. Mas eu não.
Eu gostaria de realmente ter o meu próprio negócio. Eu já tenho, mas eu falo do tipo full time. A intenção é chegar a isso, mas eu não tenho um planejamento de quando chegar. Eu estou fazendo passo a passo para realizar esse sonho. Mas não quer dizer que eu precise parar de trabalhar para outra empresa para poder fazer isso. Entendi. É que quando você está contando essa trajetória sua, essa transição de carreira, toda hora que nós fala sobre esse assunto, eu vejo a finalização da transição de carreira, você empreendendo, ficando full time, criando conteúdo para o seu YouTube, atualizando o seu curso, fazendo aí, atendendo clientes aí, não só você, mas você capacitando pessoas para ter consultores e outra. Hoje você tem o foco de só dar estrutura, mas você vai perceber conforme vai aumentando o volume, você vai ter que criar uma empresa ou talvez uma parceria paralela para atender o cliente de forma global, né? Porque o Uhum, desafio não é só consultar, o desafio é como eu vou posicionar essa informação e ajudar o cliente a talvez até pensar alguns insights. Então eu vejo, você falando, eu vejo uma empresa grande, sabe? Uma empresa sim. que gera solução para o cliente de forma global dentro dessa transição de carreira que você fez, sabe, Rafa? Uhum, Eu sei que está dando passos para isso, mas toda hora que você fala, eu vejo o ecossistema sendo alimentado mediante essa oportunidade que foi um passo que você deu, um posicionamento e, cara, é o que o mercado precisa, né? E uhum. tudo que você tem falado também, quando você fala Bling, você fala Hotmart, Mercado Livre, né? Não sei se você tem Shopee. Shopee é uma plataforma que está crescendo bastante também. Shopee ainda não. Shopee eu não cheguei a estudar ainda. Porque É, como a Shopee ela é um marketplace e quem chega até mim normalmente ele trabalha com a Bling que conecta Shopee, conecta Mercado Livre, conecta N plataformas. Eu estou atendendo mais pessoal da Bling mesmo, que é a Bling e a Ideris, que é outra plataforma que também faz essa parte de gestão de marketplaces, que controla o estoque em uma plataforma de todos os marketplaces. Porque ao invés de ficar cadastrando estoque em todas as plataformas, cadastra em uma plataforma só que atende todos os marketplaces, 4, 5, 6, de acordo com o- o né, cliente que tem. nessa solução que você falou, como que ela chama? A, desculpa, e tem a Ideris e tem a Blink, A que ela é Ideres, uma a Ideres é só uma plataforma, um hub ali, né? tipo um hub que atende as demais que o cliente cadastra produto lá, cadastra preço, cadastra estoque, informa o estoque que todas as marketplaces que ele tem vão consultar sempre o estoque dessa Ideris, consultar o estoque da Blink para poder ver se tem produto disponível ou não. Uma pergunta, uma Ideres da vida, eu consigo fazer a resposta do produto dentro da Ideres ou preciso entrar no Mercado Livre, no Shopee? Como assim? Não entendi. Os comentários que é feito no produto, Eu não, aí eu não sei, essa parte de integração eu não sei, eu tá? desconheço. Porque esse é o maior desafio, né? As respostas, não só o cadastro do produto, mas a gestão do dia a dia ali, né? Mas Uhum. show de bola. Ô, Rafa, mas é assim que eu vejo tudo isso que você está fazendo, muito bacana. Uma pergunta: o curso Chora API, você tem interesse em ter afiliados para vender ele? Tenho, já está disponível, inclusive, tem quem quer se associar, quem quiser ser afiliado, só entrar no Hotmart e pedir afiliação, que aí eu converso com a pessoa, a gente vê e tudo mais, mas tem a possibilidade. E, e é uma das possibilidades da gente crescer e criar uma receita a partir de afiliação, porque o afiliado entra, ele vai fazer toda a parte da divulgação, ele vai fazer toda a parte de venda do meu produto. Eu fico controlando, eu fico somente na parte da produção. A venda, aí é o afiliado que faz. Perfeito, você vai ser o produtor mesmo, né? Sou produtor. Eu vou também estou com um braço de vendas
que eu até contratei uma empresa de marketing para poder divulgar mais essa parte do curso. Só que eu, hoje, só estou iniciando a parte de vendas, mas se alguém quiser ser afiliado, tem toda a, o que a gente produziu, que já foi divulgado, tem tudo lá na parte do afiliado, que ele consegue fazer download das imagens, dos vídeos, ele pode trabalhar da forma que ele quiser para a divulgação do meu curso. Muito bom. Como que está sendo o percentual de afiliado, Rafa? Eu iniciei com 15%. 15%, né? 15%. E aí, eu vi lá que está até com uma promoção. Aquela promoção existe ainda? Não, a promoção não tem mais. Que seria a promoção de lançamento. Isso daí já aconteceu. Isso daí eu preciso atualizar a página de vendas. Isso. Eu estou vendo aqui. Tá, então vai para 997, né? Ele está 800, hoje ele está 850. Isso. No início ele estava 550, 555, que foi o lançamento, e agora está 850. E com o que eu já tenho, eu estaria cobrando esse 997, só que eu estou travando ainda 850. Quando eu lançar o curso, o módulo do Hotmart, ele realmente vai aumentar o valor para 997. E provavelmente vai ser o limite, por quê? Porque as pessoas acabam achando, fica inviável para as pessoas comprar um curso nesse valor, sendo que eles estão iniciando nesse mundo. Eles estão começando, eles acham caro ainda. Só que o retorno em cima disso, tem muita gente precisando, tem muita gente entendendo que precisa coletar os dados, analisar os dados de forma mais rápida. O retorno em cima do investimento é muito rápido. Só que algumas pessoas ainda não veem isso. Porque você pode ser consultor da plataforma Conta Azul, da Almier, daqui a pouco da Hotmart, daqui a pouco eu vou ter também um módulo bem específico do YouTube, que o YouTube, a análise de dados está crescendo muito. O pessoal está começando a entender que consegue ter uma análise de sentimento dentro do YouTube. Como assim, análise de sentimento? A partir das palavras que o público escreve nos comentários, ele consegue ter um sentimento e desse sentimento entender o que pode ser feito ou não. Que eu até, inclusive, estou conversando com uma pessoa sobre isso, que ele está começando a estudar mais o YouTube para entregar uma solução desse tipo para os clientes dele. Muito bom, muito bom. Depois eu quero conversar com você sobre essa parte de venda. Tenho interesse, tenho pessoas que comercializam para mim aí dentro desse contexto, né? Eu tenho interesse em revender, eu acho muito atraente esse tipo de inovação e acredito que o momento é agora, como você está dizendo. O momento é agora e gostaria de conversar depois, mas eu te chamo aí no particular. Uhum. Mas, Rafa, eu acredito assim, o tema, a transição de carreira ficou muito claro, que você aproveitou uma oportunidade que você teve na empresa, se posicionou, e para mim fica claro que quem quer fazer uma transição tem que ter muita coragem, né? Pegar aquele problema, naquele momento foi uma limitação ou uma negativa que você recebeu referente àquela entrega que você teve, e você não se acomodou e teve coragem de avançar, né? E hoje, olha que interessante, hoje, mediante a sua coragem, você está modelando um negócio com uma capacidade gigante para atender o mercado. Eu não sei se você enxerga, mas se você não enxerga, eu vou te dar uma visão que eu tenho. Essa empresa sua, eu vejo uma empresa muito grande, principalmente com impacto em pessoas, cara. Não só o profissional que vai. É uma forma de atualização de profissionais para o mercado, como também uma forma de gestão. Você vai lidar com dois públicos. A hora que cair no coração do empresário, cara, eu preciso capacitar minhas áreas de liderança, de gestão, para entender o que é um consumo de API, porque as empresas têm essa dificuldade. E o empresário entender que se ele fortalecer a equipe, vai ter mais insight, né? Ele não vai precisar tomar decisões em fila. Então, fica muito claro para mim que o que você está fazendo tem muito propósito, muito sentido de capacitação mesmo, capacitar pessoas e pessoas se empoderar e ter uma atualização de currículo, um novo cargo,
e conseguir agregar valor mesmo. Muito, muito Exato. bacana, viu, cara? Exato. E pegando o que você falou na questão de coragem e tudo mais, lá na indústria que eu trabalhava, que foi onde que eu conheci realmente, comecei a desenvolver, que eu estudei Power BI, que eu comecei a entregar os relatórios, o meu gestor de controladoria foi demitido. Quando ele foi demitido, eu tive a oportunidade de realmente esquece as planilhas e vamos só para o Power BI. Quando eu entrei, a atualização dos relatórios levava em torno de 5 dias após o fechamento da contabilidade. Então, era lá pelo dia 10. Dia 10, dia 12, dependendo do dia que fechava a contabilidade. A partir do momento que ele saiu, que eu tive a liberdade de só entregar no Power BI, era no dia seguinte. A contabilidade fechava dia 5, no dia 6 já estava disponível. O processo estava mais rápido, o processo estava melhor. A nossa análise, eu gosto de pegar um exemplo que a gente trabalha lá, eles trabalham muito com material descartado, que é para reaproveito do tipo, eles vendem esse material descartado porque é descarte mesmo da fabricação. Eles conseguem revender. Aí tem material descartado e material para limpeza. E eu consegui chegar no nível de que aqueles Perflex, que é aqueles paninhos para limpeza, que a gente passa álcool e tudo mais na mesa, estava sendo lançado nos descartados e não no material de limpeza. Cheguei nesse detalhe de informação. Aí eu cheguei e falei lá para o gestor da área, por que está sendo lançado aqui? Aí foram ver, foram entender que estava sendo lançado errado, e isso daí impacta diretamente na contabilidade. Só para ter ideia do que acontece, da onde que a gente pode chegar. E quando o novo gestor da área entrou, ele falou, Rafa, você vai fazer os relatórios para o conselho, para o C-Level, fazer relatórios, digitar mesmo. O faturamento cresceu X% esse mês, o produto que mais vendeu foi isso, né? Falei, cara, não é comigo. Não é comigo. Não é comigo. Não é o que eu quero trabalhar com análise de dados, quero trabalhar com Power BI, quero atender a empresa. Eu não quero ficar fazendo relatório. Não é comigo. Não gosto. Mas isso, aquilo. Não, não dá. Aí eu nem tinha feito o curso de Pentaho ainda, mas aí surgiu uma oportunidade na startup que eu comecei, onde eu conheci a API e tudo mais, para a área de dados. A startup, ela trabalha, é um aplicativo para gestão de condomínio, só que o cliente ideal dela é a administradora de condomínios, porque ela pega a administradora tem 5, 10 condomínios embaixo, então ela acaba atendendo 10 condomínios, vendendo para um só. E por eu ser usuário, o que eu fiz? Eu peguei todos os condomínios da Grande Florianópolis, com o Pentaho, utilizando a base da Receita Federal, o CNPJ lá da Receita Federal, peguei todos os condomínios da região e fui mostrar para o cara, para o entrevistado, para quem ia me entrevistar, eu consegui fazer isso, eu consegui chegar nesse resultado. Ele entrevistou 30 pessoas, só um levou um notebook para mostrar o que poderia fazer, só um. Esse um fui eu. Porque eu tinha certeza do que eu queria, eu sabia o que eu queria, e assim, eu fui atrás. Pô, é loucura? É loucura. É doido? É doido. Só que eu tinha certeza do que eu queria, e o que eu não queria era ficar fazendo relatório. Perfeito, perfeito. Aí eu participei de uma outra entrevista, de um grupo grande também, e para trabalhar com Pentaho, com análise de dados e tudo mais. Isso daí já tinha mais experiência, já tinha me desenvolvido. E eles perguntaram, tá, Rafael, você faz, se precisar fazer relatório, você faz? Eu falei, não. Caramba. Tinha levado meu notebook, ia mostrar tudo que eu já tinha feito na minha vida, porque eu já tinha mais experiência. Não deixaram eu abrir o notebook para mostrar o que eu tinha feito. Aí eles perguntaram, tá, mas e se o cara precisar de um indicador X nesse mês? Eu vou perguntar pro cara.
você vai precisar somente esse mês ou vai precisar sempre? Não, vou precisar sempre. Então tá, então vou disponibilizar no dashboard. Eu não vou ficar fazendo relatório. Eu não tô para Ah, isso. Não quero isso. Eu, ô, ô, Rafa, mas de onde você tirou essa convicção, cara? Fazia tempo que eu não falava com uma pessoa tão convicta que o que quer fazer. Porque, tipo, a maioria dos profissionais nas empresas, uma opinião que eu tenho, eles vão pegando. Ah, vou fazer médio, vou pegando, vou pegando. De onde veio, nasceu essa essência? E você fala assim, cara, eu vou fazer o que de fato eu quero fazer, porque eu sei que vou gerar valor. é exatamente isso, porque eu me achei. Não é que Ah, eu não vou. Não é porque eu não vou fazer. sim, É do tipo, cara, tem muita coisa que eu não gostaria de fazer, eu faço. Só entendi. que assim, a partir do momento que a empresa tem uma demanda, por que que eu vou fazer se uma outra empresa tem maior, uma outra pessoa tem mais capacidade do que eu? Por que que eu vou ficar? Por que que eu vou voltar a ter aquela sensação de estar fazendo alguma coisa que eu não quero? Todo santo dia. Uma coisa é fazer num período do dia alguma coisa que a gente não gosta, porque isso daí é normal fazer. Ah, eu corro 3 vezes por semana. Eu faço atividade, eu gosto. Só que assim, eu realmente gosto de acordar cedo para correr? Não, não gosto. Mas eu faço. Eu vou lá e faço. Tem coisas que a gente pode fazer, gostar e fazer, tem coisas que a gente é obrigado a fazer. Só que eu, Rafael, eu não quero ser mais obrigado a passar o dia todo fazendo alguma coisa que eu não gosto. Entendi, o E dia essa é todo, a né? questão. E essa é a questão. Cara, vendas. Vendas para mim, por enquanto, eu tô travado. Eu não gosto, não sou tão chegado. Mas eu tô aprendendo, eu tô evoluindo, eu tô colocando ao meu natural. E eu tô começando a gostar dessa área. Só que se você me pedir para fazer o administrativo financeiro de uma empresa, eu me arrepio. Eu fico tenso. Mesmo você conhecendo, mesmo você tendo o know-how. Uhum. E não gosto. Não é o que eu quero. Eu vou enrolar mais do que fazer. E não, va Que louco, e não vale caramba. a pena a pessoa me contratar para isso. Cara, Porque, que fantástico. porque eu me achei, eu sei o que eu posso fazer, eu sei onde que eu entrego o valor e eu me posiciono referente a isso. Nossa, É assim, fantástico. tem Cara, pessoas que acham loucura. Eu, na minha primeira apresentação que eu fiz sobre Power BI, foi no Meetup de Power BI Floripa, Meetup Power BI Floripa. O Brian, abraço Brian, me convidou na época, janeiro de 2019 foi a minha primeira apresentação sobre Power BI. Nunca tinha feito apresentação, fugia de apresentação na empresa, nas escolas, nas empresas, fugia, não gostava. Tá, o que que me motivou para fazer essa apresentação para 40, 50 pessoas de algo que eu estava aprendendo, que eu estava desenvolvendo, é porque eu sabia o que eu queria. Eu tinha certeza do que eu precisava. E para você ter ideia, gráfico de pizza em dashboards e tudo mais, ele é um pouco condenado se tem mais de 5, 6 categorias no gráfico, porque aí fica todo pequeno, a gente não consegue analisar direito o gráfico. Eu tinha um gráfico lá com 7, 8 categorias, estava todo dividido, para mim estava lindo. Na apresentação seguinte, o Brian falou que gráfico de pizza não é recomendado utilizar até acima de 4 ou 5 categorias, porque fica ruim. Eu falei, putz, ele quebrou a minha apresentação. Mas foi um aprendizado e eu tinha certeza que eu queria. Eu queria mostrar que alguém do administrativo e financeiro poderia migrar para uma área de dados, mesmo sem conhecer tanto da área de dados. Janeiro de 2019 foi a primeira apresentação. A partir disso, comecei a fazer mais e mais e mais. E hoje estou aqui com essa confiança, porque eu sei o que eu quero, eu sei o que eu posso mostrar, eu sei onde eu quero chegar. E uma das coisas que eu sei é que, para mim, a análise de dados, a estruturação de dados,
melhor eu consigo fluir mais meu trabalho do que a criação do dashboard. Por quê? Porque criação de dashboard eu me enrolo. É aquela parte do trabalho que eu faço por obrigação. Eu não faço tanto por prazer. A criação do dashboard. Mas a criação das análises para o dashboard eu amo fazer. A estruturação dos dados para o dashboard eu gosto de fazer. Porque primeiro estrutura os dados, depois a gente faz as análises e depois cria os gráficos com a partir das análises. Até as análises eu sou apaixonado. Começou a criar gráfico, para mim já é algo doloroso para mim. Então você já deixa pronto ali, aí a pessoa vai só criar com o que você já tem pronto. O database ali que já está pronto. Seria mais ou menos isso. Na verdade, eu trato os dados e entrego para ela. Aí, se a pessoa tiver dificuldade na análise, aí eu entro na análise para poder criar o visual. Só. Só. Você dá só o entendimento que você está entregando, né? Aquele no dado é isso, só uma explicação para ele conseguir entender, mas o resto é com ela. Muito bom. Uhum. Muito bom. É isso que eu faço hoje nos meus freela. No meu dia a dia, eu estou criando dashboard, eu estou criando visões, eu faço todo o processo. Mas a parte da criação do dash, para mim, é doloroso. Do dashboard, do painel, o cliente pediu tal coisa. Putz, como é que eu vou apresentar no relatório isso? Entendi. Tenho essa criatividade. O Rafa, você comentou sobre os condomínios quando você fez essa integração aí com a Receita. Você pegou dentro da Receita os dados e trouxe para uma base, né? Isso. O que acontece? A Receita Federal disponibiliza, eu acho que agora está praticamente mensal, mas na época era de 3 meses, disponibilizava a base de CNPJs cadastrados para a gente fazer o download e do download para poder consumir, para gerar insights e tudo mais. Não conhecia Python, não sabia o que era Python, não sabia o que era nada. E um abraço para o Rafael Gutierrez também, que foi ele que me apresentou essa base de CNPJs. No Meetup de Power BI, ele falou que um trabalho que ele tinha feito com base com os dados da Receita Federal, que são dados públicos. A questão é como a gente vai conseguir consultar esses dados públicos. Aí o que eu fiz? Fiz um download de todos os arquivos, transformei os arquivos que vêm com o script Python, que eu nem sabia como fazer na época, transformei em CSV, do CSV fiz as consultas em, acho que era 3 ou 4 GB de arquivo, para trazer o resultado final, condomínios na Grande Florianópolis. Então, a base é pública, a gente consegue consultar. A grande questão é como a gente vai consultar, de que maneira a gente vai tratar os dados e de que maneira a gente vai disponibilizar os dados para os clientes. Perfeito. Com essa consulta, quantos cadastros deu de condomínio na Grande Florianópolis? Eu tinha dado uns 2.600 ou 2.800 ativos. 2.800 ativos? Caramba, bastante. Uhum. Bastante. Aqui dá uns 6, 7 municípios aqui. Tá, muito bom. E aí a Receita dá os dados todos, né? Telefone, e-mail, tudo, né? Razão. Tudo que tudo que tem no cartão CNPJ que a gente emite lá no site da Receita, vem tudo. Muito bom. Nós vamos falar no pessoal, tem muita coisa que está aqui já estava no meu coração e hoje eu entendi o motivo do café aqui com nós, né? Vejo muitas oportunidades e até formas de contribuir aí com o seu projeto, né? E é o que você falou, da mesma forma que você se encontrou na parte de engenharia, eu me encontrei na parte de relacionamento e gerar valor com comercial, né? Montar comercial, agregar valor e ter essa grande, né? Essa capacidade que eu desenvolvo, fazer o empresário se empoderar numa visão e caminhar nela, né? Mesmo que demore um tempo, mas sempre pensando grande. Mas show de bola. Essa live esse café foi totalmente diferente, porque percebo que você veio com uma pegada
de transição de carreira, mas uma parte técnica e uma dor latente do mercado. Essa dor você vai resolver uma necessidade do mercado gigante, cara. Gigante, gigante, gigante. E gratidão, cara. Gratidão mesmo. Muito bom. Fico feliz que tenha gostado da conversa. A gente focou mais em API, mas a análise de dados pode ser via API, pode ser via banco de dados, SQL Server, Oracle, N outros bancos, que a partir disso a gente conecta o Power BI e o Power BI gera toda a análise em cima do que a gente precisa. Então, toda essa estrutura, a gente pode atender os clientes, pode atender as empresas, que é uma cultura voltada a dados. Como assim? Não tem costume de anotar, não tem costume de fazer nada. Cara, se você é uma loja num shopping, se você consegue entender o fluxo de pessoas dentro da loja, você consegue ter mais insights, você consegue ter pode aproveitar melhor os vendedores, porque a partir do momento que você começa a anotar, isso daí é tudo automático, né? Mas a anotar o fluxo de pessoas dentro da loja, em determinados períodos, você não vai precisar ter 2 vendedoras no período da manhã, todos os dias. Mas no período da tarde, a partir das 3 horas até umas 5 horas, cara, o fluxo é grande. Então, eu vou ter as 2 vendedoras. A partir da 1 às 7 eu tenho as 2 vendedoras e depois a outra fica até as 10. Show. Essa é a ideia. Gerar insights a partir de dados não coletados, que a gente pode coletar, que a gente pode fazer. Óbvio que esse fluxo de pessoas, a gente precisa ter um controle maior, ter uma inteligência maior em cima disso. Mas é somente um exemplo que a gente pode ter para poder melhorar. Ou, de repente, continuando esse fluxo de pessoas, quantas pessoas entram e saem e realizam a compra? Por que a pessoa não está realizando a compra? O que está acontecendo que o vendedor não está conseguindo reter o cliente e realizar a venda, já que ele está entrando? Perfeito, perfeito. Show de bola. São essas ideias, é isso que a gente pode analisar a partir de uma coleta de dados. Perfeito. Não tem fim, né? Não. E aí tem os dados estruturados e não estruturados, igual a receita. A receita é um dado não estruturado, que está fora da empresa, né? Aí se estrutura ele. É um dado estruturado. O não estruturado é aquele dado que a gente seria esse controle de pessoas. Porque o que acontece? São imagens. Imagem não, a gente não consegue estruturar ele numa tabela, num Excel. A Receita Federal, os dados da Receita Federal, a gente consegue estruturar num Excel. Não dá porque o arquivo é grande, mas daria para estruturar numa planilha lá, numa tabela dentro do Excel. O não estruturado é um vídeo, que a gente não tem uma estrutura de tabela. Entendi. Mas a gente consegue contar quantas pessoas passaram e fazer uma estrutura, um dado estruturado com a coleta disso. Não entendi. Então, não estruturado é quando, igual você falou, uma imagem, um vídeo, mas o estruturado é igual a receita, meu banco de dados, né? Uma planilha. Muito bom. Aquela tabela de vendas que você pode ter ali, que tem o histórico de vendas dos teus clientes e tudo mais, história de faturamento e tudo mais, é um dado estruturado. Você consegue. Tem colunas específicas para data, valor, cliente, código, produto e tudo mais. O não estruturado é algo que a gente não consegue transformar numa tabela. Entendi. Exatamente é isso. Show de bola. Gratidão. Ô, Rafa, teve alguma pergunta que eu não fiz, era importante ter feito, que você gostaria de responder? Não, acho que a gente conseguiu abordar bastante coisa, a gente conversou bastante. A gente conseguiu atender o foco desse Café com Celeb, que é a transição de carreira, mostrar como eu fiz a transição, trocar ideias sobre isso e, principalmente, da parte de tudo que a gente pode fazer com os dados. E uma das coisas que agora eu lembrei que é interessante a gente sempre pensar é a gente precisa vender. Independente ou não, a gente precisa vender. E eu aprendi a me vender. Antes eu era uma pessoa quietinha, isso, aquilo.
como você falou, você fazia tempo que não via uma pessoa tão determinada, tão ciente do que quer. E eu só consegui me vender melhor a partir do momento que eu soube o que eu queria, que eu soube para que eu vim fazer nesse mundo, vamos dizer. Porque antes disso eu não sabia, antes disso eu tinha minhas dúvidas, antes disso eu não tinha um foco para o que eu queria. Hoje eu tenho foco, hoje eu consigo me vender melhor, me posicionar melhor. E para Show. vendas, e para a gente se vender, a gente precisa se conhecer. A partir do momento que eu me conheci, eu consegui me vender melhor. E muitas pessoas têm essa insegurança, não confiam no potencial deles. Então, o recado seria esse, cara, a gente precisa confiar no que a gente faz. A gente não Perfeito. precisa se subestimar. A gente precisa se valorizar. Mesmo que a gente, cara, às vezes eu dou uma dica mínima da minha área que eu acho bobagem. Mas para você que nunca viu e que está querendo entrar na área, vai fazer maior diferença. Perfeito. Perfeito. Então, Muito bom. então a gente precisa, eu gosto de compartilhar, e a gente precisa entender que mesmo a gente fazendo o que a gente acha que é obrigado a fazer para atender o cliente, a empresa que a gente trabalha e tudo mais, mas o mínimo que você faz, muitas vezes para o teu gestor, vai ser um diferencial que ele não imaginava que poderia ter. Perfeito. Pô, mas é uma bobagem? Sim, é uma bobagem. Mas pergunta para o teu gestor se ele sabe que tem isso, que pode fazer isso, que pode acontecer isso. Não, ele não sabe. E às vezes a pessoa fica lá, pô, será que sim, será que não, será que... Vai lá e pergunta, vai lá e faz. A partir desse momento é que a pessoa vai entender que ela confiando no que ela sabe, no que ela entrega, ela está entregando muito mais valor para a empresa do que ela imagina. Muito bom. Fantástico, fantástico. Fantástico, enriquecedor. E sei que muitas pessoas vão assistir esse café e vai ter os insights também, porque é muito encorajador, sabe? Você me Uhum, deu várias chaves e minha mente está flutuando aqui, coisas simples, igual você falou. Eu possa pôr em prática, né? exato. Show de bola. E às Rafa, vezes, gratidão, gratidão mesmo, cara. gratidão também. E às vezes, precisa ser perfeito? Não precisa ser perfeito. Faz o simples, o entregável e depois busca a perfeição. Que a gente nunca vai chegar, né? Mas faz o simples, entregável e vai buscando evolução. Muito É isso que a bom. gente precisa fazer. Simples, entregáveis e evolução. Não parar, não para. Vamos parar. Perfeito, perfeito. Perfeito? Da minha parte, eu estou satisfeito nas perguntas e se você quiser falar aí, pode continuar falando o que está no seu coração, que eu acho que esse é o papel do Café com Sileve, colocar para fora. E eu sei que você está cheio de coisa para falar e gostaria até de propor outras lives com outros temas, até mesmo com algumas coisas assim que, da mesma forma que você tem feito aí no YouTube, né? Nós Uhum. criar algumas formas para gerar conteúdo de outra forma. Eu quero te encorajar o que você tiver. Zé, eu gostaria de falar dessa forma aqui, nesse assunto. Qualquer tema que você acha que é legal, conta comigo, tá? Uhum. E essa é a missão do Café com Cilero. Conectar pessoas que estão gerando valor e tá fazendo uma história. E acredito muito nessa história sua, viu, Rafa? No que você vai viver daqui para frente, Uhum. mediante a sua não negociar a sua essência, né? Saber o Sim, que você quer para você, isso é libertador, cara, libertador mesmo. exato. E eu só cresci depois que eu realmente entendi a minha essência. Só cresci a partir disso. Sem isso, eu não teria, a gente não estaria conversando. Entendi. Não necessariamente, como eu disse, não necessariamente a gente vai conseguir de uma hora para outra. Às vezes a gente Sim. precisa lutar mais. Eu fiquei quase 6 meses desempregado em 2018, contando os períodos, quase 6 meses. Então, eu sofri. Eu tive um percalço no meio do caminho que deu um empurrão para eu crescer, para eu desenvolver, para eu Então, poder chegar onde eu então, estou hoje.
Então você está dizendo que para quem está te vendo agora, pode ser que tá tudo lindo, maravilhoso. Mas para você chegar nesse autoconhecimento, você teve que passar por 6 meses de desemprego em Quase. 2018. É, é porque foi pingado, mas deu quase Sim, isso. sim, mas você passou por, como nós diz na Bíblia, nós chama de deserto. Você teve que passar um deserto. Aham, exato. Caramba, Mas ainda bem que o deserto não foi, em nenhum momento faltou coisa. é isso aí. Né? Mas até conseguir me encaixar novamente, eu passei. É que na verdade foi quase 6 meses em casa, deu praticamente 5 meses desempregado, porque um mês foi de férias. Aí, como voltei, 10 dias depois já saí, depois eu entrei numa empresa, fiquei 15 dias, depois saí, e assim por diante, até entrar na indústria, deu quase realmente 5 meses. Próximo Caramba, 5 meses. forte, Aham, forte, hein, cara? sim, Rafa, nós vamos falar mais ainda. Deus vai preparar bastante coisa para nós fazer junto, hein? Já perfeito. preparou, né? Já preparou. Gratidão, tenha um excelente dia. Que você possa continuar com essa humildade, com essa alegria. E é isso aí, Rafa. Só se Obrigado. divertir. Só se divertir. Tamo junto. Tamo junto aí. Muito obrigado, gratidão por tudo aí, e a gente vai conversando. Fechou. E obrigado a todos que estão assistindo, os que vão assistir. O Rafa Lemos está aí, os contatos dele. Acabei de adicionar ele no YouTube. Uhum. Um cara bacana, agradável. E recomendo você seguir ele aí no Instagram, no LinkedIn, onde ele estiver. É um cara que vai crescer muito e valoriza os pequenos. Vou dar uma dica para você que vai assistir: valoriza os pequenos começos. Uhum. Conecta no Rafa agora, hein? Você vai ter um acesso de coisas inimagináveis. Gratidão, viu, Rafa? Gratidão. Gratidão a Tamo todos junto. também que estão assistindo e vão assistir. Obrigado pela oportunidade de eu compartilhar um pouco mais da minha história. Show. Tamo junto, Rafa. Um Um abraço. abraço.